Senhores das sombras, quem são esses espíritos, né? Qual o propósito deles e algumas formas de ação que eles efetuam, né? Exercem sobre nós? Boa tarde, Alia, tudo bem? Como é que funciona esse processo? Hoje eu vou falar aqui um pouquinho para todos vocês aqui, para que a gente entenda um pouco sobre esses espíritos, né? E consiga aí não estabelecer uma frequência com eles, tá? Para que eu falasse desse assunto numa questão mais completa, mais íntegra dessa história, eu acho que uma live ou duas não daria conta, né, de a gente comentar tudo, como eles surgem, como que eles começaram isso, de que forma começaram. Mas vou focar hoje principalmente aqui na maneira da atuação deles, né, como eles estão agindo em relação a nós aqui, os encarnados e os desencarnados também, de uma forma geral, né? Nós sabemos que os grandes espíritos, grandes no sentido de um tamanho energético mais voltado para o mal, e fazem isso já há muito tempo, tá? Não é um espírito que começou isso na última desencarnação. Na verdade, a grande maioria deles nem se coloca mais no caminho da encarnação. Eles agem sobre alguns truques que eles conseguem fazer e não passam pela reencarnação compulsória, que seria de se esperar de um espírito como esse, tá? E eu vou falar como que eles driblam aí esse processo de vida, né? De vida da existência material deles, que seria uma reparação para eles, tá? Mas esses espíritos remontam aí de eras antigas, né? Eras antes da vinda de Jesus à Terra, do período ali da Atlântida, de Lemúria, né? E aí a gente junta esses espíritos aí, segundo o povo sumério, e uma teoria que eu também acredito bastante, a presença dos Anunnakis aqui no nosso campo espiritual, na vida espiritual da Terra. Muitos desses espíritos aprenderam alta magia, alta ciência espiritual com uma raça que vivia aqui no passado, que ensinou isso, mas com a intenção de que eles levassem esse conhecimento para o lado da luz, para o lado do conhecimento, do crescimento individual de cada espírito. Mas nós sabemos, né, que dependendo do espírito que está em contato com essa energia, com esse conhecimento, ele pode levar esse conhecimento a um caminho de controle e dominação. Então esses espíritos, por vezes aí colocados como os magos negros, né, vamos pegar aí os espíritos que saíram da Atlântida e deturparam esse conhecimento, eles controlam muito hoje da vida no umbral profundo, tá? Porque eles têm um conhecimento, uma ciência espiritual e um conhecimento da mente, do espírito muito profundo, né? Porque estudaram muito isso e usam desse conhecimento, dessa capacidade para hipnotizar a grande maioria dos espíritos, uma hipnose voltada aí aos desejos, né? Às necessidades materiais, tá? Então essa seria uma das classes, né, que existem ali nos mundos sombrios, né, dos umbrais. Seriam aí os magos remanescentes da Atlântida, né, a parte negativa desses magos. Lembramos sempre que há sempre a dualidade em tudo, então nós temos, vamos colocar entre aspas, magos da luz e entre aspas, magos das sombras, tá? Que esses das sombras estão nos umbrais da Terra, exercendo controle sobre nós. Então, essa seria uma das grandes forças espirituais hoje da Terra. A segunda grande força espiritual negativa da Terra seriam aí os Anunnakis, né? Que são representados, segundo alguns estudos, alguns pesquisadores do assunto, como uma raça aí, misturada entre draconianos e reptilianos e humanoides também no processo, que teriam chegado aqui há muito tempo e exercido domínio e controle sobre aqueles que já existiam aqui, ou seja, os espíritos primitivos, os espíritos nativos da Terra, não aqueles que vieram por exílio, né? E eles usaram dessa inocência desses espíritos que estavam aqui no seu caminho de evolução, fizeram ali situações para que eles pudessem controlá-los e estão até hoje envolvidos, né, numa outra parte de controle, né, disputando ali um território entre magos negros e dragões, vamos colocar assim, ou Anunnakis, você escolhe o termo que você quer usar, e aí eles disputam esse poder nos umbrais da Terra, tá? Ambos, nas duas situações, vão trabalhar
o aspecto do desejo, né, nos encarnados para hipnotizá-los, né, nas sensações corpóreas, né, na sensação do êxtase, e por aí vai. Ambos estão nesses umbrais, não se colocam à reencarnação, como eu disse, eles driblam esse processo, conseguem ali ofuscar esse processo e estão perpetuando a sua existência nesses vales nos umbrais. Tá? Já é dito em várias obras espíritas, né, de vários autores diferenciados, da volta desses espíritos um dia à superfície, né? Que essa proteção a qual estamos submetidos, né, pelas forças espirituais maiores, né, pela própria vinda de Jesus aqui, contém esses espíritos, né, numa situação de aprisionamento nesses umbrais. E eles só poderão sair dali num determinado prazo, que a gente não sabe, eu pelo menos não tenho essa informação de quando isso se encerra. E nessa saída, né, e nessa subida à crosta terrestre, ao contato com os humanos ali, com a civilização que estará vivendo aqui, forças também positivas também estarão presentes, e aí haverá, né, o que tudo indica aí, a grande separação entre o joio e o trigo, né, no processo da frequência, da sintonia, da energia que cada um de nós vai emitir. Tá? Bom, eles estão nos umbrais, obviamente não trabalham sozinhos, né? Eles têm ali as falanges que trabalham para eles, né? São níveis hierárquicos, né? Lembramos que sempre que o ego está muito presente, que é o caso desses espíritos, né, que trabalham aí contra Deus, contra a divindade, eles criam sistemas de hierarquia, né, como se fosse propriamente um quartel do exército. Né? Então você tem os altos postos ali e os subordinados ali, toda a escala de subordinação deles. E esses espíritos trabalham efetivamente, né, esses subordinados, a captar novos espíritos, né, a trazer novos espíritos para o bando deles, para a turma deles. Né? E qual é o meio operante desses espíritos? Como eles vão agir, né, conosco nesse sentido? Bom, aí é uma coisa que todo mundo já conhece, né, já ouviu eu falar bastante aqui, talvez já tenha estudado sobre esse assunto. Eles se utilizam aí dos processos obsessivos, né, levam a pessoa a viver momentos delicados aí de obsessão, na intenção, sempre na intenção clara, né, de... Opa, peraí, gente, que eu quase derrubei tudo aqui. Na intenção clara de dominar e controlar as nossas emoções. E aí, quando nós estamos sob o efeito desses obsessores, desses espíritos, nós temos a tendência ali nos tornarmos mais negativos. Então, se aquele espírito chegou, ordenado ali por um ser das sombras, um grande espírito das sombras, e está ali próximo a mim, tentando drenar os meus fluidos, né? Captar ali os meus fluidos, e ele vê em mim uma predisposição, já um comportamento negativo em relação, por exemplo, ao desequilíbrio das energias sexuais, ou seja, eu sou um viciado em sexo, em energias sexuais, ele vai potencializar aquilo em você. Ele vai levar você a cada vez mais buscar esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta, né? Para que você gere esses fluidos através do êxtase, da sensação experimentada ali, e essa energia gerada é direcionada a esses grandes espíritos sombrios, né? Que estão lá nos umbrais profundos da Terra. Então eles vão usando, né, dos desejos individuais, né, dos desequilíbrios individuais, para conseguir controlar a mim e a você, para conseguir nos prender àquilo que eles querem que a gente emita como padrão vibratório. Então, quanto mais houver aqui encarnados vibrando em situações de ego, de desejo, de sensações corpóreas, nós estamos favorecendo a existência desses espíritos, né, a continuidade do trabalho que eles se propõem a fazer. Eles não querem exterminar ninguém. Eles querem, na verdade, que nós possamos aí verter essas energias, entregar essas energias para que eles possam continuar existindo. Bom, eu dei um exemplo aqui sobre, né, a questão da energia sexual, que é uma coisa hoje muito profunda na nossa sociedade atual, né? A gente tem um acesso hoje a conteúdos assim, muito fácil, muito simples, né? Está na mão, né? Está ali em alguns cliques no celular, você entra nesse mundo, nessa visão
né, das energias e começa a alimentar ali um monte de informações sobre esse aspecto. Então, a energia desse movimento da sexualidade desequilibrada está muito presente, muito forte hoje no nosso mundo atual. Se você pegar 40, 50 anos atrás, né, o acesso a essas informações era muito mais restrito, né? Era algo que as pessoas não tinham essa facilidade. Então, os mentais das pessoas não ficavam envolvidos em situações assim, dessa forma, porque eles não tinham acesso a essas coisas, tá? Então, hoje está mais pronunciado essa situação. Outro meio, né, de eles alcançarem esse quântico energético, né, essa medida energética negativa, é através, por exemplo, de situações da vida comum. Por exemplo, agora nós estamos vivendo um momento aí de elegermos, né, candidatos a cargos aí logo mais. Aqui no Brasil está acontecendo esse processo. Isso é muito positivo para nós, né? Óbvio, né? A nação tem que caminhar em frente, temos que eleger pessoas para que elas façam ali o trabalho, né, de conduta da vida social, mas o problema não é esse, o problema não são as práticas em si, o problema são as inimizades que são criadas em função de adoração de um ou de outro, né? Nós não podemos agir dessa forma, né, ter esse comportamento. Então, cada um é livre, né, para experimentar, para apoiar, para concordar com quem quiser, e a gente manter o equilíbrio nesse sentido. Mas não é isso que estamos observando aí ao longo da última década, vamos colocar assim, em relação a esses processos que envolvem as nações, né? A internet, as redes sociais, que é algo positivo, mas potencializou isso nas pessoas. As pessoas hoje perdem as suas relações, as suas amizades em função disso, né? Em detrimento dessas coisas, que é algo muito triste. Então, campos energéticos são criados em volta dessas situações, desses momentos, e esses espíritos, esses senhores das sombras, se alimentam desses fluidos gerados por esses momentos que nós estamos vivendo, como esse momento que estamos vivendo agora, né? Então, essa é uma questão também que nós temos que avaliar, dê o direito e a liberdade do outro de pensar como quer, né, eleger aquele que ele acha que é o mais interessante, e dê esse direito a você também, mas não entre em discussões nesse sentido. Isso não leva a lugar nenhum, não melhora a nossa situação física nem espiritual, tá? Bom, outra muito forte agora, que eles usam para captar essas informações, para drenar essas informações, né, essas energias de nós, é através aí da questão, né, do corpo, né, da forma corpórea, dos biotipos perfeitos, né, da aparência perfeita, que hoje é uma coisa que a gente, na palma da mão, observa muito, né, porque as pessoas produzem conteúdos assim, nada contra a produção de conteúdo, não é isso, mas aí a gente avalia ali aquela pessoa, o corpo dela, a beleza dela, e a gente, às vezes, muitas vezes, quer ter a mesma aparência, né, ter a mesma estrutura que aquela pessoa tem, mas não é possível por uma série de fatores, né? E aí a gente acaba entrando num processo de autodestruição, né? Um processo ali de baixar a autoestima, de achar que você é um fracassado, que você é um derrotado porque você não consegue. Não há nas pessoas, né, pelo menos o que eu observo em relação a isso, uma reflexão sobre aquela pessoa que está produzindo um conteúdo onde está envolvido ali beleza, aparência e outras coisas mais. Que reflexão é essa? Muitas vezes essa pessoa que produz conteúdo vive exclusivamente para isso, nada contra isso, não é errado isso. Automaticamente, se a pessoa só tem esse ofício na vida, ela vai ter muito mais tempo para cuidar da pele, para cuidar do cabelo, questão que eu não tenho por sinal, vai cuidar ali da alimentação, vai cuidar de tudo que envolve ali o seu corpo, né? Para quê? Porque ela trabalha com isso, ela vive disso. Aí uma pessoa que tem a sua atividade normal, que acorda de madrugada para preparar a refeição ali, se alimenta, pega a condução, vai ao trabalho, depois vai buscar filho na escola, e isso e aquilo, e aí consegue ir lá praticar um exercício 3 vezes por semana,
não tem tempo, não tem às vezes recurso para um cabeleireiro, para uma maquiagem, para tomar uma vitamina, um suplemento, ou pagar uma consulta com um nutricionista, e por aí vai, as coisas vão desenrolando, né? E aí essa pessoa não consegue alcançar aquilo, ela entra em autodestruição. E a autodestruição, né, a autopunição pelo processo não alcançado, você exala energias negativas, você constrói muita energia negativa, a qual esses espíritos atentos a esses processos conseguem ali captar essa informação, captar esse fluido e direcioná-lo a esses espíritos que controlam a vida no astral inferior. Então eles usam hoje do que há à disposição de nós como informação para o controle das nossas energias, da nossa vida, né? É a mesma coisa quando você vê um comercial de, por exemplo, de um automóvel 0 km, de um carro zero, você vê ali que as pessoas que, por exemplo, no comercial, se a pessoa está ali feliz, saltitante, porque comprou um carro zero e deve de fato ficar assim, né? E está ali naquele processo, aquela alegria, e você anda meio chateado, meio, né, cabisbaixo com a vida e tal, você fala, tá vendo? Para mim ser feliz eu preciso comprar um carro desse também, né? E aí você vai até a loja, o concessionário que vende aquele tipo de automóvel do comercial, e ele custa ali um montante que, assim, está muito distante, né, de você, de mim, enfim, de muitas pessoas, né? E aí você se sente ali um frustrado naquela hora. Você acha que você não trabalha o suficiente, que você não é capaz, você não é inteligente o suficiente para aquilo, né? Começa mais uma vez o processo de autodestruição, né? Não são todas as pessoas, gente, que eu já convivi com muitas pessoas, já atendi muitas pessoas que têm a lucidez da reflexão disso. Não, eu tenho que dar o passo conforme a minha perna. Não, as pessoas não são assim. As pessoas querem dar passos maiores do que a própria perna. E aí a pessoa numa situação dessa, de um carro, né, pela imagem que ele viu representada ali, né, no comercial do fabricante, ela entra ali naquele processo de acreditar que a felicidade está na compra daquele objeto. E muitas vezes ele não é possível, né, e acessível a nós. E aí eu entro nesse processo, né? E aí tem tantas outras coisas, né? Viagens, você tem, por exemplo, roupas, né? Aparelhos de telefone, enfim, muitas coisas assim que a gente olha e vê ali na produção do conteúdo, que deve ser assim mesmo, as pessoas exalando positividade, exalando alegrias, né, pela conquista ali, pelo que estão fazendo, e aí a gente olha para a nossa vida e aquilo não se reverbera na nossa vida, aquilo não acontece na nossa vida. E aí começa toda essa problemática, toda essa situação dessa autopunição e autodestruição, né? Algumas histórias, né, que falam sobre esses seres, esse grupo de seres sombrios, né, que as grandes corporações do mundo, né, as grandes empresas do mundo, que não são muitas como a gente imagina, né, é um conglomerado pequeno, né, que controla a grande maioria das empresas que existem no mundo, né. São as famílias aí superpoderosas, né, que têm o domínio sobre todas essas coisas. Eu sempre brinco com a minha esposa, a Fran, pessoal aí que está sempre por aqui, hoje ela não está aqui, pessoal que está sempre comigo aqui, já ouviu falar dela. Bom, mas eu brinco com elas quando a gente vai ao mercado, né, que eu digo que é o shopping do trabalhador, o shopping do pobre. Quando a gente vai ao mercado, você não compra e eu não compro o que eu quero. A gente compra aquilo que o mercado tem um melhor lucro para ele, né? Então é um jogo desleal, né? É um engodo que nós estamos inseridos, né? Que a gente vive aquilo, compra aquilo e acha que está levando vantagem, quanto poderíamos estar comprando algo exatamente muito mais barato do que aquilo que a gente está adquirindo naquele momento. E quem está por trás disso tudo? Esse grupo pequeno de famílias que controlam todo o sistema financeiro, o sistema das empresas e tudo mais. Então, nesse mercado terão os produtos de um único dono. Então você vê marcas diferentes ali nas prateleiras, mas que possuem o mesmo dono. Então você não está comprando o que você quer. Você está comprando o que eles querem vender a você. Eles imputam a necessidade a você e você vai lá e abraça aquela necessidade e insere aquilo na sua vida.
Então essas são as pequenas coisas, né, que acho que é da vida comum de todos nós, uma ida até o supermercado, aonde a gente está sobre aí a energia deles, sobre a necessidade que eles criaram para a gente. Eu falo para a Fran, né, é engraçado que a gente que já é um pouquinho mais, tem mais idade, né, passamos aí dos 30 anos, a gente lembra da nossa mãe, né, na vida da casa, cuidando da casa, quais eram os produtos de limpeza que existiam, né? Água de lavadeira, sabão de pedra, sabão, né, detergente, né, como a gente costuma dizer aqui. Tinha mais o quê? Vamos pegar aí um pouquinho mais moderno, vai, o Veja, né? E eu acho que parava por aí, né? E era com tudo isso que a mãe fazia toda a manutenção da casa, o cuidado com a casa. E hoje? Entra no corredor ali onde vende desinfetante, né? Produto para limpar banheiro, produto para limpar azulejo, produto para limpar pia, produto para limpar inox, produto para limpar alumínio, produto para isso, produto para aquilo, é produto para tudo, né? E aí você não sabe nem o que pegar. Você olha para tudo aquilo ali, você fala, e agora, né? O que eu vou usar aqui, né? Então, e aí o que eles estão fazendo nesse momento? Criando necessidade. Bom, mas meu fogão é inox, né? Se eu passar ali isso aqui vai ficar melhor. Se eu passar isso no chão, isso aqui, esse é para chão. Esse aqui é para o azulejo, é diferente. Então a gente começa a se endividar, né? Entrar num ciclo ali de gastar aqueles recursos que a gente ganha suadamente todos os meses do nosso trabalho e não temos dinheiro para absolutamente nada, né? Porque vai tudo nas necessidades criadas por esse plano que governa a vida, né? Nossa cotidiana aqui, né? Recentemente eu até perguntei para minha sogra, né? Eu falei assim, sogra, eu chamo ela de sogra, né? Na época que você era jovem e tal, né? Como que era lavar roupa, né? Vocês usavam sabão em pó, amaciante de tudo quanto é cheiro e tal. Ela falou, não, era sabão de pedra que a gente ralava, sabão feito em casa, né? A gente ralava ele, ficava bem fininho, e misturava na água ali. Quem tinha máquina, lavava na máquina, mas quem não tinha, lavava na mão mesmo, esfregando na mão. Então, assim, você percebe que, claro, os produtos vieram para facilitar em muitos aspectos, mas funcionava naquela época, né? Mas agora você nem sabe o que comprar mais, você fica em dúvida se leva com cheiro disso, com cheiro daquilo, com aroma disso, como se a gente fosse beber o sabão e fosse e beber o sabão e o amaciante, né? Então, qual é o intuito, a intenção desses grandes grupos por trás dessas marcas? Criar necessidade para que nós não possamos viver na plenitude das possibilidades, né? E esses espíritos que estão nessas grandes famílias poderosas, né? Será que eles estão ali influenciados por esses seres sombrios? Será que essa encarnação deles ali foi programada para que eles existissem ali naquelas famílias? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, e muitas outras pessoas compactuam com essa mesma ideia, que nessas famílias poderosas aí, que possivelmente estão ligados aos Anunnakis, né, aos draconianos, reptilianos, estão ligados a eles, as vidas ali, os espíritos que vão animar esses corpos, provém desses planos astrais inferiores, um espírito conhecedor, um espírito que entende de manipulação, de controle, de como a vida funciona aqui, como ter o controle sobre a grande massa, sobre as pessoas, né? E aí, se você se aprofundar nessa pesquisa, você vai encontrar, por exemplo, grandes conglomerados aí, né? Grupos familiares que controlam emissoras de televisão, grupos de revistas, jornais, apesar que isso hoje está em baixa, né? Mas controlam postos de gasolina, coisas ligadas à energia elétrica, indústria farmacêutica e por aí vai. Então, assim, eles estão por trás de tudo que controla o mundo. E aí, tudo que controla o mundo e a vida aqui está na mão desses grupos, né? E como que a gente vai conseguir, se é que conseguiremos, né, sair desse controle? É muito difícil, é muito complicado, porque a gente com a nossa idade, que já é, para mim, né, que já tenho mais de 30 anos, eu consigo lidar melhor com isso, né? Eu consigo, por exemplo, ver um conteúdo e falar, não, eu não preciso disso, né? Ler uma notícia e falar, não, isso não está dizendo propriamente a verdade, tem manipulação aqui no texto, né? Eu consigo, mas um jovem de 18, 19 anos, né, que muitas vezes não tem paciência para a leitura, não tem a paciência ali para a reflexão,
está ansioso por conquistar muitas coisas, enfim, todo o processo que nós já vivemos, e não param para refletir e meditar sobre aquilo que estão consumindo como informação, né? Então, você percebe que a gente está dentro de uma estrutura muito bem montada, organizada, para que cada vez mais nós possamos nos entregar, né, aos desejos e necessidades da vida material, né? E aí, por exemplo, o que era antes uma tela para cada um, que eram as televisões antigas que existiam nas casas, hoje virou uma tela individual, né? Então, para cada um ali, dependendo do seu perfil, das buscas que você faz na plataforma, ela aprende o que você gosta, né? Os horários que você gosta, o assunto que você gosta, e começa a difundir esse assunto, né? No seu aparelho ali, no seu celular. E aí, nesse processo, ela está colocando o que ali? As necessidades que mais cabem com você, as que estão mais próximas, né, a você. E algumas ali não são alcançáveis por nós. Você só viu por uma curiosidade. Vamos supor que você tem ali... eu gosto muito, claro, da BMW modelo tal. Eu não conheço muito de modelos de carro, mas gosto muito, né? E eu estava aqui à toa, né, com o pensamento longe, e resolvi olhar esse carro aqui na plataforma, né? Você faz uma pesquisa ali, pode ter certeza, né? Isso para quem grava conteúdo, produz conteúdo, sabe disso. Você pode ter certeza que a próxima vez que você rolar aqui a For You, aqui, né, o feed, você vai ver que vai aparecer, né, cada vez mais informação desse carro para você, cada vez mais. Então, são estratégias, né, são meios de levar necessidade para mim e para você. E eles se beneficiam disso, né, porque é uma questão que está completamente longe, né, da grande maioria das pessoas esse acesso. Bom, na indústria farmacêutica, né, na indústria que controla aí o medicamento, né, os remédios e por aí vai, se a gente analisar bem, né, essa experiência com as farmácias, que a gente que tem mais de 30 anos, você vai ver o tanto e o número de farmácias que abriu. É algo assim impressionante, né? Chega a ser algo assustador. Você fica pensando, mas será que tem tanta gente assim doente, né? Tá todo mundo doente assim de verdade, né? Como tanto de farmácia ali, você imagina o tanto de medicação que tem que ser vendida, né? Então, da onde vem isso? Da onde vem essa necessidade? Da onde surge isso, né? Por que estão abrindo cada vez mais? As pessoas estão ficando mais doentes? E o que será que está levando as pessoas a ficarem mais doentes, né? Será que é a ocupação da vida através de um aparelho que está na nossa mão o tempo todo, né? E aí a gente não pensa mais nada, não reflete mais nada sobre a qualidade de vida, sobre né, viver outras coisas, aí adoecemos em função disso, porque não olhamos para as outras coisas? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu me recordo bem disso. Se tiver alguém aí da região de Cascavel, no Paraná, me lembro que a primeira vez que eu fui nessa cidade, isso deve ter por volta aí de uns 8, 9 anos atrás, mais ou menos por aí, tem a avenida ali, a avenida principal, que se eu não me engano chama Avenida Brasil ou Avenida Cascavel, alguma coisa assim. Era uma farmácia do lado da outra, né? Aí eu, olhando aquilo, fiquei pensando, mas será que tem tanta gente assim, né, doente, né, ou estão criando, né, essas doenças, né? E eu chego à conclusão hoje que estão criando essas doenças para nós, né? Estão proporcionando essas doenças para nós. E você vai na farmácia hoje, tem tudo para tudo, né? Graças a Deus, até um certo ponto, não temos que reclamar, porque conseguimos aí avançar na vida média do povo, né? Mas será que precisaríamos de tanto assim? Será que estamos nos alimentando mal, né? Eu tenho certeza absoluta disso. Porque agora eu citei alimentação aqui no final, né? No final desse trecho aqui. A alimentação para todos nós é a recompensa mais fácil que nós temos pelo esforço individual, né? Quando há frustração, por exemplo, de não comprar um carro zero, de não conseguir gastar ali muito dinheiro no mercado, ou comprar uma roupa, ou viajar, ou enfim, cada um aí quer como desejo pessoal, nós temos ali alimentação, né? E podemos ali comer alimentos que nos trazem satisfação rápida, né? E isso, vamos dizer assim, oculta um pouco, né, dessa dor que estamos sentindo, né? Então,
Por exemplo, você foi lá, não conseguiu comprar o carro, aí você diz assim para o seu marido, para sua esposa, vamos ali, vamos comer uma pizza ali, enfim, né? E aí a gente sempre vai colocando o alimento nesses buracos que a gente cria, né? Por essas frustrações. E uma verdade aqui tem que ser dita, né? A gente nunca coloca salada, nunca coloca um frango grelhado, nunca coloca um arroz, uma coisa saudável. A gente sempre põe chocolate, pizza, hambúrguer, né? Enfim, né? Aquela que vende costela, como é que chama? Minha esposa foi lá esses dias no evento da empresa dela, enfim, Outback, né? E por aí vai, né? A gente vai colocando isso, né, na nossa vida para tapar esses buracos das questões que envolvem, né, as não conquistas materiais. Isso é uma prática que as pessoas têm. E aí essa energia gerada por isso, né, por essa situação toda, alimenta esses caras lá embaixo. Eles vão aprendendo cada vez mais a como lidar conosco e como ter um intento, né, dessa hipnose, desse controle sobre nós. Agora vai entrar numa área que é muito complicada, né? Eu respeito todas as crenças, todos os dogmas, todos eles são importantes, tá? Para criar um futuro, né, para aquele espírito, tá bom? Mas nós temos que observar os dogmas, né, que estão suscetíveis a domínio e controle, tá? Todos eles sem exceção, tá? Tem algumas teorias que eu acho muito interessante, né? Para você controlar uma grande massa, né, você elege alguns e teoricamente você dá poderes a eles, né, para que eles temam a você e obedeçam cegamente aquilo que você propõe como verdade absoluta, né? Essa teoria aí é contada pelo Hélio Couto, por outros que falam sobre espiritualidade, que eles chegaram aqui na Terra e viram os macaquinhos correndo aqui, os macaquinhos seriam os humanos da época, fizeram ali uma adaptação do DNA deles, esses macacos ficaram eretos, começaram a se formar em bandos, né, a reproduzirem, e eles tinham que ter um domínio sobre eles. Que domínio foi esse? Construíram ali um corpo híbrido entre os extraterrestres que estavam aqui, que chegaram aqui, e aqueles macaquinhos que estavam ali, e esse híbrido teria conexão com eles, né? E aí combinaram de um determinado ponto, você dirá aos outros macacos que quem controla tudo é você agora, que você tem contato com os deuses, né? E que se eles não obedecerem, os deuses irão castigar a eles, lançarão fogo sobre a terra, enfim, trovões e por aí vai. E aí esses movimentos foram proporcionados, né, nesse momento que esse híbrido estava falando com os macacos, e aí eles passaram a obedecer aquele macaco como sendo a verdade absoluta sobre todas as coisas. E nas religiões, isso, de uma certa forma, acontece até os dias de hoje. Até os dias de hoje, quando nós estamos numa prática, num dogma, dependendo ali de quem está à frente daquilo, dependendo do quanto aquela pessoa já se libertou de si mesmo, né, das sombras que a cercam todos nós, ele pode, se ele não tiver liberto, né, levar você ao controle dele, ao ego pessoal dele, né, do tipo, eu sou dirigente, o que eu falo é a máxima verdade, né, é o caminho a ser seguido, é o correto a se viver neste mundo, né. Então, assim, nós nos acostumamos com isso ao longo das eras, e vamos combinar, é muito mais fácil eu dominar quem manda do que dominar o povo, né? Imagine você na situação de ser sombrio, né? Uma inteligência sombria, que você quer dominar uma casa de trabalhos espirituais, você tem ali 200 trabalhadores, você tem 3 ou 4 dirigentes de trabalho. Quem que você vai focar? Nos trabalhadores ou no dirigente? Nos dirigentes, obviamente. Então esses espíritos começam a cercear o campo ali desse dirigente, esperando uma falha, um ato negativo, uma caída, e aí eles entram sutilmente, não fazem alarde, estratégia, tá? Não fazem alarde, e vão ali impulsionando ele dentro da negatividade pessoal dele, do controle, da dominação, né? De não criticar, né? Não obedecimento, né? Obedecer ali
sem questionar. Então, nós temos que olhar para as religiões de uma forma, né, como um todo, em todas as práticas, e ver se eu não estou vivendo uma situação dessa, se eu não estou adorando, né, adorando, esse é o termo, aquele que está à frente dos trabalhos espirituais. Né? Não podemos adorar aquele que está à frente do trabalho, ele é um trabalhador que assumiu uma posição, não mais do que isso, mas é falho, comete erros, como eu também cometo. E eu gosto muito de observar essas situações quando eu estou em algum lugar assim, quando algum trabalhador ali, quando algum estudante de espiritualidade mais consciente faz alguma crítica, alguma pergunta, né, sobre o trabalho, sobre a condução do trabalho, sobre uma sugestão, e ter ali a percepção, ficar observando para ver como que o dirigente da casa, o pastor, o pai de santo, enfim, qualquer um que seja, como ele reage frente à crítica, como ele reage frente a uma pressão sobre aquilo que ele coloca como máxima verdade, né? E nesses momentos você consegue captar ali se há de fato um dirigente que reconhece os seus erros, sabe das suas dificuldades, que tem humildade e fala, não, você tem razão no que você está falando, eu preciso refletir sobre isso, eu preciso pensar sobre esse assunto. É muito raro de ouvir isso, tá? Extremamente raro. E quando ouço, fico muito feliz, né, de saber que um trabalhador, né, naquela posição reconhece aí que pode ser falho. Tá? Isso é humildade, né? Quanto a outros dogmas, onde isso nem é possível, nem é cogitado, né? Mais uma vez, nada contra as crenças, tá? Mas você nunca foi numa igreja católica e num determinado momento ali que o padre está falando alguma coisa, você levanta a mão e diz, quero fazer uma sugestão, né? Eu, na minha formação ali de infância, adolescência, minha avó me levava no catecismo, na primeira comunhão, então cheguei a frequentar a igreja católica quando era mais novo. E é uma figura como, assim, a figura do padre lá na frente é alguém intocável, que você não pode questionar, você não pode dar sugestão, você não pode nada, você só pode levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, reza, ajoelha, levanta, senta, né? Você fica nesse processo ininterrupto ali, né? Muitas vezes nem prestando atenção no que o padre está colocando como palavra naquele dia, fica naquele ato mecânico sem questionar. Então você está controlado, né? Aquilo que os seres das sombras queriam, eles alcançaram através desses sistemas, desses modelos. E vocês acham que os espíritos sombrios não são levados a encarnar em famílias que têm essa condição, que sabem que dali sairá um futuro padre, sabe que dali sairá um futuro dirigente kardecista, que sairá dali um futuro pai de santo, ou um futuro pastor de uma igreja evangélica, e por aí vai? Com certeza absoluta, né? Eles sabem disso. Então, colocam os seus enviados para lá, né? Aqueles espíritos que estarão encarnados, estarão fazendo esse movimento, esse controle dessa massa, desse grupo que vive aquilo, né? E é algo assim que eu sou uma pessoa muito questionadora, né? E os espíritos mesmo nos orientam a sermos assim, né? Eu observo muito esse tipo de ação, esse tipo de movimento. Mas o espírito falou. Tá, o espírito falou, mas você não contestou ele, você ouviu algo assim tão absurdo assim e não contestou, mesmo que fosse nos seus pensamentos, simplesmente você realizou aquilo que aquele espírito estava falando. Mas ele disse que era fulano de tal. Então, assim, sabe, pode ter o nome que tiver para mim. Eu sou Bezerra de Menezes, eu quero aqui que você coma a terra todo dia de manhã. Né? Você vai comer a terra só porque foi um espírito que supostamente disse que é Bezerra de Menezes e mandou você comer terra todo dia? Então a gente tem que ter esse olhar crítico nessas situações, tá? Porque eles se aproveitam disso para o controle e a dominação. O livro Os Dragões, para quem não leu ainda, o Chico também comentou sobre isso em alguns momentos, né, algumas coisas que eu já vi, de uma movimentação que existiu no submundo na região de Uberlândia, né, que é uma cidade linda e maravilhosa, as duas. Haveria ali uma movimentação no astral ali, antes do Chico sair de Pedro Leopoldo para lá, tá? Que esses espíritos estavam preparando futuros espíritos que estariam vindo, né, das bases católicas
muito tradicionais, né, aquela de adoração mesmo, né, de culto à figura que está lá na frente, né, eles seriam inseridos em famílias kardecistas, né, e automaticamente aprenderiam o kardecismo para chegar aí a postos de controle, né, dentro desses grupos, né. Então, daí aí surgem as especulações. Será que foi por isso que o Chico foi para Uberaba, Uberlândia, enfim, muitas especulações que a gente não tem como dizer se isso é verdade. Mas que esses nasceram, né, que esses estão inseridos hoje nesses grupos de controle, por exemplo, dentro do kardecismo, né, dentro dessa crença, não há dúvida nenhuma em relação a isso. A gente vê aí coisas, quem pesquisar vai encontrar, houve, né, tem muitos conhecidos nesse sentido, de que boa parte aí das coisas que estão sendo colocadas, né, como conduta de trabalho, como orientação, como que devemos ler e não ler, né, isso parte aí de um princípio de controle, tá, de dominação, de adoração em relação ao posto, ao cargo atendido. Então eles vão cercando todas as possibilidades, todos sabe, aquelas chances que a gente tinha de olhar algo diferente, de olhar algo por fora e ver uma percepção diferente, eles vão minando isso, né, incansavelmente, né, até que você tenha que fazer um esforço ali tremendo para que você possa ver além desse controle. Bom, a gente sabe, por exemplo, que o próprio Chico Xavier, né, ali durante a sua história, abandona a Federação Espírita, né? Por que um espírito como esse abandonou a Federação Espírita? Por que ele resolveu não mais estar ao lado, né, da Federação Espírita? Então, vocês já podem aí imaginar o que quiserem, da forma como quiserem. Então, há muitos princípios de controle dentro disso, tá? Quando o seu dirigente, o seu pai de santo, o seu padre, o seu pastor, ou o Kleber aqui, disser alguma coisa para você através dos conteúdos que eles oferecem, do que eu ofereço aqui, questione. Não, será que esse cara está certo? Né? Não precisa questionar ele lá e arrumar confusão com ele durante o culto, ali, durante o trabalho espiritual. Questione na sua mente. Será que essa conduta está apropriada? Né? Será que está certo isso que ele está falando? Né? Ou quando for um espírito, será que está certo isso que esse espírito está falando? Se ele for um trabalhador da luz, né, se ele for alguém com princípios e valores positivos, ele vai entender perfeitamente o seu questionamento. Né? Se for um dirigente que está nesse caminho e depois você for questionar ele, né, falar, eu acho que assim, né, tá estranho e tal, ele vai falar, puxa vida, olha, ainda bem que você me alertou, é verdade, eu preciso aí me reparar em relação a isso e fazer aí de uma forma diferente. Há pessoas assim? Há pessoas assim, mas são extremamente raras, tá? Virou, hoje, a minha percepção pessoal em relação a isso, eu sei que talvez eu não agrade todo mundo agora, mas é uma competição, né, para ver quem que assume o cargo primeiro. Quem que dirige um trabalho, para quem que vai ser ali da presidência, da diretoria, quem que vai ser isso, quem que vai ser aquilo. É uma necessidade de pertencimento a todo momento. Né? Também coisa colocada aí pelas sombras para nós, tá? Eu tenho que pertencer àquele grupo, eu tenho que existir naquele grupo, eu tenho que me destacar naquele grupo. E isso tudo gera o que em nós? Todas essas situações que eu comentei até agora só geram campo negativo. E aí esses espíritos se valem dessa energia gerada por nós para continuarem os seus processos, para continuar o domínio que eles exercem, né, sobre todos nós aqui, né, sobre tudo que acontece aqui em nossa vida, em nossa existência. Então, eu quero hoje, com esse assunto todo, levar cada um de vocês aqui, você que vai assistir depois esse vídeo, a essa reflexão, né, sobre essa questão, sobre esse ponto de que será que você consome o que você realmente precisa, você se alimenta do que realmente precisa, você acredita no que estão te dizendo sem questionamento, né, um questionamento pessoal, não um questionamento de arrumar confusão, tá? Então a gente precisa rever esses pontos. Quando eu leio algumas obras, por exemplo, eu começo uma obra, não vou citar autores aqui, mas eu vejo indícios ali de domínio, de controle, de ostentando a verdade absoluta sobre todas as coisas, eu interrompo a leitura na mesma hora, porque é percebível ali influências, né? Situações negativas colocadas ali naqueles livros. Ah, mas é fulano de tal, e daí que é fulano de tal?
Grande para nós é Jesus e os espíritos que estão acima dele, Deus. Abaixo dele aqui são todos espíritos falíveis, tá? Pode haver falhas em seus processos mediúnicos naquilo que estão escrevendo, tá? Então a gente tem que ficar atento. O próprio Chico, quando foi escrever Nosso Lar, ele duvidou, né? Achou que era muita imaginação, muita coisa da cabeça dele. Peraí, trem que voa, carro que voa, enfim. E o próprio André Luiz teve que levá-lo em desdobramento astral, pediu para ele se preparar, enfim, tem história por aí na internet, para ele ir até Nosso Lar desdobrado, para que ele pudesse ver com os próprios olhos e acreditar naquilo. Então, você percebe a responsabilidade do espírito aí quando está escrevendo uma obra, né? Você percebe que ele está comprometido com o bem, porque ele não vai escrever qualquer coisa, ele fica observando aquilo, né? Vendo se aquilo de fato combina com as orientações que os espíritos trazem a ele, né? E é só a gente observar, você vai começar a perceber, né, aonde estão presentes esses seres sombrios, né, aonde eles estão atuando, né, como domínio, né, num dirigente, num pai de santo, num padre, num pastor, em todas as frentes, né? Como que eles estão atuando, você vai acabar percebendo se você sair da idolatria e entrar na observação, tá? Não idolatre ninguém, não idolatre o Kleber, não idolatre o seu pai de santo, o seu dirigente, o seu pastor, o seu padre, né? Avalie, observe, né? Observe para que você não caia nessas energias e não acabe aí sendo dominado, né? E sem reflexão, sem julgamento, sem pensamento sobre o que aquela pessoa é, com quem que ela está ligada, quem que está trabalhando junto com ela, tá? Bom, uma pessoa colocou aqui, vou comentar um pouquinho sobre isso. Os magos negros, como eu comentei lá no começo da live, eles eram espíritos que saíram da Atlântida, né, que aprenderam conhecimento com os Atlântidos e se perderam no caminho e estão nos umbrais da Terra hoje, usando dessa capacidade mental, desse conhecimento para dominar a nós que estamos aqui na superfície e os espíritos negativos que estão nos umbrais da Terra. Eles são espíritos muito inteligentes, não acreditem que eles são ignorantes, leigos no assunto, analfabetos. Não pense assim. Eu falei isso numa live essa semana. Há muitos espíritos com razão apurada nos umbrais profundos, ou seja, espíritos muito inteligentes que estão vivendo nos umbrais profundos da Terra, controlando a Terra com uma capacidade de reflexão de pensamento absurda, tá? Só que eles colocam toda essa capacidade para o lado negativo, para proporcionar e difundir ainda mais o mal que existe sobre nós, tá? Existe em nós e sobre nós, tá? Então, eles são seres, espíritos avançados no conhecimento. Certamente já estudaram muito mais do que nós a espiritualidade, mas estudaram por um sentido negativo, para um lado destruidor, né? Para um lado de controle e domínio. Sabem muito bem como fisgar um peixe, né? É só colocar ali a energia certa no dirigente que ele vai fisgar a sala inteira de trabalho. É só eleger ali um padre assim assado que ele vai fisgar todos os fiéis e aqueles fiéis estarão sob o nosso controle. Ou seja, eles vão entrar na autopunição, né, na autodestruição de si mesmo, nas tristezas, nas infelicidades, vão colocar todo esse peso, né, sobre si mesmo, e esse peso gerado gera uma energia a qual esses magos continuam a existir e esses dragões continuam a existir no mundo espiritual inferior. Essa energia que eles recebem de todas essas situações que eu coloquei aqui, ficam para eles como uma bateria, algo que os mantém na posição que eles estão, na forma como eles estão. Porque você já deve ter lido ou ouvido alguém falar que o espírito, em algum momento, ele é encarnado compulsoriamente, ou seja, ele fica tão negativado, né, tão negativo em seus processos mentais, que aquela estrutura corpórea espiritual se paralisa, e nesse momento da paralisação desse corpo, ele é anestesiado e colocado para a reencarnação. E como isso não acontece com os magos, com os dragões e por aí vai, com a turma toda, por que isso não acontece com eles? Porque eles usam dessas energias drenadas dos encarnados, né, para manter essa atividade pessoal deles
nesses mundos inferiores, tá? Então, é uma realidade. Eles estão aí, né, estão nos profundos da Terra, né, nos profundos, quando eu digo nas dimensões inferiores da Terra, não que está dentro de um buraco na Terra, tá? Controlando e manipulando através de inúmeras situações da nossa vida comum. Porque a gente vive no automático. A gente não vive na observação. A gente não vive na percepção. Você entra no mercado, você compra no automático. Você vai no shopping, você come no automático. Você olha para as coisas no automático. Não há reflexão sobre o pensamento. Então já está tudo pronto e preparado, né? O palco está montado para que você veja, né? Então, as pessoas são levadas às vezes, né? Você tem que vir aqui na igreja, orar, né, e pedir a Deus que Ele melhore a sua condição material, que Deus lhe dê um carro 0 quilômetro esse ano, né? Cara, Deus vai ter que dar um para todo mundo, né? São 8 bilhões de espíritos encarnados. Que pai é esse que dá para um e não dá para o outro? Né? Coisas materiais. Né? Então, a gente tem que refletir, né? Eu vou lá no centro espírita, vou lá tomar uns passes, né? Assistir uma palestra lá, que por sinal cansa muito, mas tem que assistir, né? Vou ficar lá na casa, né? E para que a minha vida profissional, minha carreira deslanche, né? Eu vou lá para isso, e os espíritos vão me ajudar. Quer dizer, os espíritos só ajudam você que está ali, né? Então eles são seletivos. Então, se você não fizer parte do bando deles, você não tem avanços na sua vida profissional, na sua vida material, né? Por exemplo, um acidente aéreo onde, sei lá, metade do avião ali desencarna e a outra metade não. Você viu como Deus foi bom comigo? Quer dizer, não foi bom com as outras pessoas. Esse não é o Deus que nós deveríamos estar conectados, né, a Ele. Deus, eu costumo brincar com isso, né? Mas é uma brincadeira positiva, tá? Deus é pedagogia e amor, né? Ele nos instrui o tempo todo sobre o amor. Nos leva a aprender a amar, e Ele vai agir com a gente da mesma forma. Deus não está para nós nas nossas questões materiais, né? A espiritualidade, os bons espíritos também não. Por quê? Vamos pensar comigo, né? Cada um de nós tem um mentor. Todo mundo sabe disso, né? Ou pelo menos deveria saber, né? Mas então estão sabendo agora. E esse mentor está ao meu lado, está vendo que eu estou passando dificuldades financeiras e não me dá uma ajuda? Peraí, que mentor é esse? Que amigo é esse espiritual que o Kleber fala aí que nós temos, né? Que chamamos ele para cuidar de nós nessa vida, porque nós tínhamos uma amizade muito profunda com ele. O cara só me deixa na pindaíba, né? Sem dinheiro, com tudo atrasado, né? Com tudo lascado na minha vida, enfim. Que mentor é esse, né? Porque ele não vai te fornecer isso, ele não vai favorecer a sua vida nesse sentido, não é o papel dele. O papel dele está em trazer crescimento espiritual para você. Crescimento espiritual é um olhar para dentro. É equilibrar as emoções que nos cercam. O dinheiro que envolve esse mundo eu tenho que buscar pelo meu esforço pessoal, né? Na verdade, o que eles fazem, esses espíritos, proporciona esse avanço nas questões da matéria. Porque se eu estou bem comigo, se eu li o livro que o espírito pediu, estou tomando os meus passes lá, estou assistindo a palestra alegre, feliz e contente, né, por estar ali aprendendo, meu estado mental é melhor. E aí eu consigo trabalhar melhor no meu emprego, na minha vida, nas questões que envolvem a minha vida. Então o mérito é meu. Não é bom a gente sentir mérito pelo aquilo que nós mesmos fizemos para nós? Não nos dá uma sensação de que, olha, eu sou capaz de fazer isso. Agora imagine se a espiritualidade tivesse, né, um balcãozinho de pedidos, né, de negócios ali. Você ia lá e falava assim para o espiritual, seguinte, me comprometo aí, né, a receber 10 passes, né, nesse mês aqui, e aí você me dá uma ajuda lá para que, né, o meu financiamento seja aprovado lá na compra do carro, né? Não é assim que a coisa funciona, tá? Não é desse jeito que funciona. Mas tem muitas pessoas, né, envolvidas nisso, né, acreditando nisso, tendo isso como um ponto a ser, um checklist a ser preenchido na vida para o sucesso da vida. Então, para mim, ser bem sucedido financeiramente, materialmente, preciso ter uma religião, cheque. Então, vou procurar uma. E aí a pessoa vai lá e ingressa numa religião, nada contra, tá? Talvez ali a pessoa encontre a saída para esse processo, talvez, né? E aí ela fica ali, né, fazendo todo o processo que é proposto naquela casa para que ela consiga prosperar financeiramente. E aí ela vai dizer assim, mas eu me esforcei muito mais do que a grande maioria, né? Por isso que eu dei bem, né? O que é esforço, né?
O que é dedicação? Né? Você falar com uma pessoa que acorda de madrugada, né? Como é o caso aqui em São Paulo. Se uma pessoa morar aqui, por exemplo, na cidade que eu moro, aqui em Mauá, e ela trabalhar no centro de São Paulo, né? Ela vai gastar, se ela for de ônibus, 1h30, 1h40 para chegar em São Paulo. E vamos imaginar que ela entre às 7 horas da manhã, trabalhe de funcionária do lar, né? Entre às 7 horas da manhã em algum lugar. Então ela vai ter que levantar aqui, pelo menos, vai ter que acordar umas 4 e pouco da manhã, né? Um café, se arrumar, ir para o ponto de ônibus, né? Com o celular escondido, porque o risco de ficar sem o celular é muito grande. Aí essa pessoa entra no ônibus, muitas vezes um ônibus lotado, né? Vai conseguir sentar depois de alguma cidade que passar, porque daqui para São Paulo o ônibus, por exemplo, passa em Santo André, em São Caetano, então passa por 2 cidades até chegar ali próximo do centro de São Paulo. Então essa pessoa vai conseguir sentar em algum momento, aí ela desembarca, vai até o trabalho dela e trabalha, vamos colocar aqui das 7 até as 18 horas, né? E depois para voltar para casa, se ela sair às 18 horas, pode acreditar aí de São Paulo, centro de São Paulo para cá, ela vai chegar aqui por volta de umas 8h30 da noite. Aí ela vai chegar em casa, ela tem janta para fazer, ela tem ali os compromissos com a casa, arrumar uma casa, varrer uma casa, né? Essa pessoa vai dormir 11 horas para acordar 4 horas da manhã, né? Então reflitam, não é esforço? Né? Aí você vira e fala, eu consegui porque eu me esforcei mais, porque olha como eu sou mais dedicado, eu tive vontade de fazer. E uma pessoa nessa situação, ela não tem vontade, ela faz isso por diversão, né? Então eu não gosto quando as pessoas colocam isso, né? Ah, porque eu me esforcei mais, né? Eu sou mais dedicado, eu trabalhei duro. Essa pessoa não trabalha duro, né? Então, é a desigualdade colocada, né, como um fator de controle, né, um fator de dominação, né? Ah, você ainda não tem isso porque você não fez esse curso, né? Você não tem isso porque você não leu tal livro, né? É que nem o Clóvis de Barros, para quem conhece ele aqui, sou fã dele, né? Tem um vídeo dele muito engraçado que ele fala, se você entrar em qualquer livraria hoje, você vai ver ali os corredores principais, né? 10 passos para isso, 5 passos para isso, 8 passos para isso, 10 para isso, 15 para isso. Você está saindo da loja, você está saindo ali com a sua vida consertada completamente, se você seguir aqueles passos, né? Se você comprar cada um daqueles ali, né, você vai ser aí o suprassumo do mundo. E as coisas não são tão simples assim. Não são tão fáceis assim como a gente... E a ideia que esses caras colocam, né, para nós como uma simplicidade, algo muito comum, né? Então, o alerta aqui em relação a isso, né, tudo isso que eu estou falando hoje, é a gente policiar os nossos pensamentos, observar a nossa vida, observar aquele que entrega conhecimento e supostas verdades a nós, né? Claro, sem causar discórdia, não criem discórdia em lugar nenhum, que você se compromete com isso, tá? E avalie o que faz de fato sentido na sua vida. Avalie de fato o que você precisa ter na sua vida, né? E faça as suas escolhas, porque se você ficar vivendo dentro daquilo que você não tem, a única coisa que você está gerando em você é sentimentos negativos e energias negativas à sua volta, que alimentam esses espíritos, né, esses senhores das sombras que estão nos mundos espirituais inferiores, tá? Então, tem que ter muita atenção na vida em relação a isso. Se eu e você fizermos essa lição de casa, essa observação, certamente eu consigo desviar de problemas em relação a essas questões de controle, essas questões de domínio proporcionada pelos senhores das sombras dos umbrais da Terra, tá bom? Então eu acho que é isso, pessoal. Eu vou encerrar aqui o tema desta live de hoje, né? E agora aqui, a partir desse momento, eu dedico aqui a nossa live a ler as perguntas de vocês e aquela que eu tiver resposta para dar, assim farei, tá bom? Então vamos lá. Muito obrigado pelas curtidas de vocês aqui, pelos comentários, tá? Isso é muito bom, né? Como diz uma pessoa que eu conheço, isso favorece a amizade, né? Então vamos lá. Lembrando a vocês que terça, quarta e quinta, 1h30 eu estou aqui, quarta às 20h30 também, e domingo, 20h30 também tem live, tá? Para quem quer participar aí de uma atividade que a gente vai fazer na sexta-feira, no dia 20, que não vai ser nessa plataforma, mas uma outra, onde
a gente tem uma sala de reunião, a gente pode se ver, né, e conversar. Eu vou fazer uma aula sobre mentor espiritual e também aí no final dessa aula eu vou abrir para uma meditação guiada, né, para a gente tentar aí com todos ter essa conexão com o mentor, tá bom? Para fazer parte você tem que estar nesse grupo, né? Vai no meu perfil aqui do TikTok e vai ter lá a caixinha de mensagem, você manda uma mensagem para mim, tá? Bora lá.